Olá, estudantes! Programa Eureka novamente com vocês na série Profissões. Hoje, a série Profissões convidou o professor Amaury José Luiz Pereira. O professor Amaury é astrônomo, físico, mestre e doutorando em astronomia. Muito bem-vindo, professor. Obrigado. Imagina, Regina. Uma boa tarde aí a todos os alunos aí, telespectadores da Eureka. Nós é que agradecemos a sua participação, por você contribuir e dividir um pouquinho com o nosso público como é a carreira da astronomia. Bom, professor, você também tem a graduação em Física. A tua primeira graduação e a graduação base, digamos, sim. em Física. A graduação é em Física, né, que preparou para as pós-graduações em Astronomia. Como foi a sua opção em fazer Física? Ao finalzinho do ensino médio, houve alguém que influenciou a sua escolha? Houve alguém de referência para você seguir para tentar o vestibular em Física? Sim, foi um professor do segundo grau na minha época, no segundo ano, hoje chamado ensino médio. Sim. Eu estava naquela fase de decidir a carreira e me encantei com a carreira da docência. Certo. Né? Na época pensava eu fazer licenciatura em ciências, mas o curso foi extinto na Federal. E aí, numa conversa com um professor de matemática, falou: olha, eu fiz física, trabalho com matemática, e o curso de física é um curso muito puxado, mas é um curso excelente, que vai te preparar para o que você queira fazer depois, né, de carreira na área de docência, na área de pesquisa, na área de ensino, né, ele vai te preparar por completo. Ok. E isso você estava no finalzinho do que hoje é o ensino médio, considerado ensino médio? Metade, digamos assim, né? Bem nessa época, lá por mês de junho, julho, né? Do segundo ano do ensino médio. Então foi esse professor que deu aquele empurrãozinho para você seguir em Física? Aquele empurrão para seguir na área da Física, né? E depois eu digo assim que o destino acabou me trazendo e me mantendo na astronomia, que é a minha paixão, né? Desde o início, digamos assim, da carreira. Até o professor chegar na astronomia, você passou toda aquela fase do vestibular, entrou no curso de graduação em Física na Universidade Federal do Paraná. Isso, na Universidade Federal do Paraná. Como foi essa sua trajetória no curso de Física? O professor estava me contando antes que não é nada fácil o curso de Física, nem um pouco né? fácil. As exigências são grandes. Sim. Especialmente como eu vim de escola pública, não é? Eu não tinha os pré-requisitos necessários para poder acompanhar o curso, né? Eu achava que por ser um bom aluno, eu iria muito bem em Física, só que eu era um bom aluno, mas não era um estudante. E para concluir um curso de Física em qualquer universidade, tem que se ter um comportamento de estudante, né? Ou seja, aprender aquilo que realmente está sendo ensinado, e sem o decoreba de fórmulas, sem esqueminhas ali, ou memorizações, não, tem que de fato saber, né? E isso requer tempo. Sim, para estudo, dedicação aos estudos. Mas uma coisa me chamou a atenção, esse professor de matemática, quando você estava no final do ensino médio, que falou para você sobre o curso de Física, que era muito bom, que seria uma boa opção, muito bom, possivelmente, muito difícil. Muito difícil, mas possivelmente esse professor já percebeu naquele aluno que estava indeciso se faria qual curso que faria qual curso no ensino superior, já percebeu alguma coisa. Não, este aluno tem uma tendência a fazer Física e vai desenvolver muito bem, possivelmente, porque hoje, como professor, você já pode dizer, né, professor, que a gente consegue olhar para o aluno e perceber algumas especificidades, algumas situações diferenciadas que podem encaminhar para uma determinada direção, não é mesmo, professor? Sim. Notavelmente aqueles que têm muita afinidade com a área das ciências exatas, então, né? com as ciências da natureza, que se diz hoje, a física, a química, né? A matemática, né? A matemática é uma linguagem indispensável para a física, né? E então alunos que têm um certo destaque ou que têm facilidade nessa área são os indicados para seguirem
de repente, uma graduação, uma pós-graduação na área de física, de astronomia. Sem dúvida. Bom, então o professor, embora tenha sido difícil a graduação em física, Sim, sim. muito trabalhosa, porque exigia muito tempo de estudo, né? Sim, sim, sim. Fez a conclusão de física. E em que momento chega a astronomia nessa vida estudantil do acadêmico de física? Por incrível que pareça, como a física é uma área que demanda muitos profissionais e há uma falta de profissionais na área, a astronomia também, eu comecei a trabalhar com astronomia já no segundo ano da graduação, né? Eu até não sei se vai aparecer algumas fotos, tem algumas fotos ao longo da carreira. A gente já, olha lá, esse era o estudante de física, o Amaury. A hora que eu deixei de ser aluno e passei a ser estudante, né? Porque tem que se debruçar sobre os livros mesmo para a gente conseguir dar conta do curso. Nesse momento, né? Você já estava fazendo física na Universidade Federal do Paraná, é isso? Isso daí na época... Bem na época em que eu ingressei no Observatório Astronômico Planetário. Lá no Planetário. Ok, podemos seguir, passar mais uma foto, então, do professor Amaury. Então, essa foto é icônica, né? Parece apenas um campo alto, e de fato é. É à frente do Observatório Astronômico do Colégio Estadual do Paraná, pode ver que com a Terra ali ainda, o final da obra, né? Sim. Então, quando inaugurou o observatório, o astrônomo, na época, diretor do observatório, o professor José Manuel Luiz da Silva, inspirado no filme Os Intocáveis, Sim. foi na academia pegar jovens para ensinar sem vícios e trabalharem, e eu fui um desses jovens escolhido por ele. Foi na academia, foi na Universidade Federal do Paraná, no curso de Física, convidando e selecionando para participarem do Planetário do Colégio Estadual do Paraná, isso? E do observatório, porque precisava, né? Ali, acho que se seguirem as fotos, tem a conclusão das obras ali. Então, né? Ali nós já estamos vendo o observatório. As obras finais do observatório ali, estou eu lá em cima, perto da cúpula. Certo. Lá embaixo, ali com a mãozinha. Esqueci da minha mãe ali, falecida já, mas Ok. O observatório fica onde exatamente? Ele fica em Campo Magro. Né? Essa localidade... Podemos seguir para a próxima foto. É um terreno que foi doado por um ex-aluno do colégio. Essa aqui é a parte de trás do observatório, já mostrando a cúpula ali. Né? E ele fica numa altitude de 1.045 metros, que é a maior num raio de 20 quilômetros de Curitiba, digamos assim, a maior altitude. Né? Ok, a próxima, vamos ver então. Ali já a primeira expedição científica, né, digamos assim, durante o eclipse total do Sol em 3 de novembro de 1994. Bom, nesse momento, professora Amaury, você já trabalhava no Planetário do Colégio Estadual do Paraná, assim como já trabalhava também no observatório que já estava construído e pronto em Campo Magro, é isso? Sim. Ok, vamos para a próxima foto. Aqui, então, a equipe, né, à esquerda, o professor José Manuel Luiz da Silva, nosso mentor, o astrônomo e meu guru, me ensinou muito do que eu aprendi profissionalmente em astronomia. Estou eu ali de óculos e magro na época ali. Ok. Ao centro está o óptico Alessandro Coletti, que integrava a nossa equipe, né? Sim. Grande fabricante de telescópios no Brasil atualmente. E ali à direita, um conhecido do programa Eureka aqui, que poucos sabem, o professor Elton Dias Júnior. Sim. Ali, né? Também físico. Físico, né? Ali nós dois, eu e o professor Elton físico. Okay. O Alessandro Coletti óptico, o professor José Manuel Luiz da Silva também matemático e físico. Né? Muito bem. Nós temos outras fotos, mas o restante das fotos nós podemos deixar também um pouquinho para o segundo bloco. Tá ótimo. Professor, então, depois da classificação que o professor José Luiz fez na Universidade Federal do Paraná, selecionou alguns estudantes e os levou para trabalhar no planetário e no observatório. É isso? Ok. E depois dali, uma vez dentro da astronomia, o restante veio... Astronomia sempre, né? Eu digo assim que o Observatório Astronômico Planetário ali são a minha segunda casa, né? E é muito bom quando a gente tem a satisfação de fazer o que a gente gosta, né? Então veio ao encontro de toda a formação em física que eu estava tendo na graduação
e até ao longo do curso, oportunidades, como por exemplo fazer uma escola de verão na Unesp de Guaratinguetá, onde eu vi que o cálculo diferencial integral que eu estava aprendendo ali era aplicado totalmente para explicar a trajetória de um foguete, desde o lançamento até ele entrar em órbita. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu quero ensinar. E é com que a gente trabalha até hoje, né? Professora Mauri, para os estudantes que estão nos assistindo, enfim, familiares desses estudantes que já demonstraram uma certa tendência em fazer astronomia, o curso inicial de graduação é física. Normalmente é física ou matemática, não é? Certo. Porque astronomia mesmo, graduação, bacharelado, só existe um curso no país que fica no Rio de Janeiro, junto ao Observatório do Valongo, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, se não me engano. No Brasil, em nosso país, existe apenas um curso de graduação em astronomia. Não, existem outros que são física, com ênfase em astronomia, que vão formando astronomia, mas a base mesmo para se fazer a pós-graduação em física, em astronomia depois, ela vem de cursos de física, normalmente. Certo. Ok. Sim. Nós vamos fazer um breve intervalo, rapidamente, e depois o professor Amaury continuará conosco, falando então como foi o desenvolvimento da carreira do astrônomo propriamente dita até os dias atuais. Já voltamos. Programa Eureka novamente, série Profissões, segundo bloco. Hoje o nosso convidado é o professor Amaury José Luiz Pereira. O professor Amaury, que é físico, mestre e doutorando em astronomia. Ao longo do primeiro bloco, conversávamos aqui com o professor Amaury e o professor Amaury foi colocando para nós como foi a sua caminhada, a sua trajetória, a sua escolha na graduação de física, a influência que recebeu de um determinado professor. Sim. E depois foi seguindo, e acabou, durante a graduação de física, acabou trabalhando com o Colégio Estadual do Paraná no planetário e também no Observatório Astronômico. Só que ao finalzinho do primeiro bloco, nós estávamos comentando o seguinte, que no Brasil há apenas uma graduação em astronomia que fica na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Formalmente, que forma o astrônomo graduado, digamos assim, durante o ensino superior, só lá. Existem outros cursos que são de física com ênfase em astronomia, que já são totalmente voltados e que há iniciação científica já voltada para a área também, em outras universidades do país. Sim. Mas o curso de física, de uma maneira geral, ele já prepara e dá as ferramentas necessárias para o interessado por astronomia vir a fazer a pós-graduação na área, se tiver interesse e buscá-la também na pós-graduação. Certo. Professora Amaury, mas é um cenário do nosso país bem diferenciado do restante de outros países, né, do mundo. Nós temos, no mundo, há várias graduações em astronomia, cursos de mestrado, doutorado. Há, digamos, uma maior atenção para esta área do conhecimento e investimento também? Eu acho que é até, de certo ponto de vista, estratégico, não é? Porque a tecnologia mais cara que se produz hoje é a tecnologia espacial, né, de ciências espaciais, que está, de certa forma, ligada à astronomia, ciências espaciais, à astronáutica também, não é? Então, é um investimento de Estado que deve ser feito para isso, e suscitar carreira nessas áreas, e na astronomia, na ciência, de uma maneira geral. Eu digo que é investir no aumento cultural da nação e também no que advém disso, que são recursos financeiros, tecnologias, é uma melhora da sociedade de uma maneira geral. Há algum país que nós podemos citar como aquele país que faz mais investimentos, faz um maior investimento na área da astronomia, e por quê? Sim, os Estados Unidos da América, sem dúvida, não é? E o que é interessante é que a NASA tem a mesma idade da Agência Espacial Brasileira, né? Hoje em dia há um esforço hercúleo por parte dos pesquisadores, né,
Nós detemos muito bem toda a tecnologia de satélites, temos as bases mais bem localizadas geograficamente para lançamento de foguetes, mas ainda demandamos de uma indústria, né, e de uma formação de profissionais nessa área que possam atuar na área de ciências espaciais e que muitos advêm, né, da própria, digamos assim, do próprio interesse pela astronomia também. São áreas correlatas. E por isso esse interesse também pelos Estados Unidos em investimento e Sim, investimento sim. principalmente na formação, né? na educação. Na formação, em educação. E vejam, eles investem tanto que eles acabam até formando, né, cientistas que vão atuar em outros países. Sim. Um bom exemplo que a gente tem recente é da Índia, que tem uma pujante agência espacial hoje em dia, que se formou nos Estados Unidos, não é? E que hoje consegue, com valores muito menores do que dos americanos, completar as suas missões espaciais aí também, né? O que a gente tem de tecnologia hoje vem de conhecimentos na base, em astronomia, depois em astronáutica também. É uma questão econômica. E eu diria que ela vai se refletir aí, especialmente a partir do ano que vem e do próximo, né? 2024, 2025, 2026, quando os astronautas estiverem voltando para a Lua, né? Isso daí, com certeza, vai suscitar mais vocações em astronomia e isso é muito bom, né? Professor, nós temos mais algumas fotos, né, ainda do momento, nós mostramos algumas ao longo do primeiro bloco, mas nós temos outras, enquanto eu estou pedindo para ser possível que... ali nós temos... sim. Não, essa Diga continuidade lá, aí da missão, quando a gente começa a carreira, normalmente a gente segura o microfone apenas, né? Sim. Porque estava ali apoiando o professor José Luiz bem no início da carreira mesmo, né? Onde vocês estavam nessa foto? Então, essa daí provavelmente eu acho que é em Francisco Beltrão, porque nós passamos por Pato Branco, Francisco Beltrão, em Medianeira, onde a gente observou o eclipse. Pode ver que ali tem até um panfletinho ali na própria camiseta do professor José Luiz. Sim. É a figura de um eclipse ali, né? Muito bom, podemos passar para a próxima. Aqui depois da observação do eclipse total do Sol, aquele instrumento que está ao centro ali foi o que registrou as melhores imagens de baixa coroa solar. Na época eram utilizadas ainda as câmeras com filme fotográfico, né? Então, estou ali, eu ali com as mãos no ombro do professor José Luiz e do Alessandro Coletti e o professor Elton Dias Júnior ali, com a sua luneta ali do lado também. Lunetas, né? Pode se chamar de telescópio também? Sim, telescópios, né? Telescópios com lentes, né? Temos isso, mais uma. Esse daí é o equipamento do planetário do Colégio Estadual do Paraná, né? Que projeta o céu, é o equipamento principal. Hoje em dia nós desenvolvemos projetores digitais que auxiliam e que dão mais sobrevida a esse equipamento aí também, né? Muito bom. Temos mais alguma foto? Sim. Aqui o telescópio que inaugurou o observatório e que hoje é utilizado para observações solares, observações durante o dia. E esse fica onde? Fica em Campo Magro. Ele está lá, atualmente na cúpula principal, ele é um instrumento secundário, mas é um instrumento que faz as observações durante o dia, porque tem um filtro solar. Que é o observatório, que Isso, fica em Campo Magro, ok? Sim. Próxima. Aqui já ao longo da carreira, né, de astrônomo, a gente acaba apresentando vários congressos em diferentes locais do país e do mundo. No caso aí é um encontro em 2004 que aconteceu no planetário de João Pessoa, na Paraíba, né? Estávamos ali a equipe, né, o professor José Luiz, eu e um colega de graduação também, hoje é professor da Universidade Federal Campus Litoral, o professor Cristiano Nogueira. Né? Ok. Essa é a nossa última foto, professor? Aí já vem de recentes, né? É um eclipse da Lua fotografado, que, né, são coisas que a gente faz no dia a dia corriqueiro da astronomia aí também, né? Certo. E ali, depois, eu acho que tem mais algumas fotos recentes, né? Aqui do Clube de Astronomia, lá no Colégio Estadual do Paraná, o CACEP.
que é E quem composto... participa do Clube de Astronomia? São só os estudantes do próprio Colégio Estadual do Paraná ou de outros Não, colégios? da comunidade em geral, comunidade. estudantes, Podem e muitos participar. deles que acabam depois seguindo carreira na área da astronomia. Muito Esses bom. são alunos, e essa plaquinha ali é uma placa bem interessante, que ela vai coletar dados na superfície da Lua durante o projeto Artemis, né? Vai coletar dados de temperatura, de pressão, e, enfim, junto à NASA que a gente está fazendo esse projeto aí. E aí os alunos que participam, então... Do clube? De um dos projetos. De um dos projetos. O chamado GLIC, que é o Great Lunar Expedition for Everyone, que vai mandar e coletar esses dados. Aí no observatório, instruindo os alunos ali, com aquele telescópio antigo que estava lá e o telescópio principal ali agora também, né? Ok, próxima. Faz parte aí. Aqui Muito instruindo bem, os alunos aí também, né, lá no observatório. Mais alguma foto? Não, Muito acho que bom. agora acabou. Professor, nós vimos então os estudantes participando. Existe o clube de estudantes de astronomia, e que os estudantes não só do Colégio Estadual do Paraná, mas também de outros colégios que podem participar. Isso, pessoas da comunidade, do clube de astronomia. Certo, né? E fazendo também, auxiliando, contribuindo nas pesquisas, é isso? Aí já é mais ligado aos alunos que estão vinculados ao colégio e equipe de ciências espaciais. Ok. Né? Professor, agora eu gostaria que você colocasse, então, para os estudantes que estão nos assistindo, que estão interessados em fazer astronomia, quais são as possibilidades de ampliação desse mercado, principalmente no nosso país, porque os países que o professor citou, né, Estados Unidos, que sai na frente no investimento e na formação de astrônomos. E no Brasil, há essa possibilidade? Como você vê esse cenário? Olha, eu tomo como exemplo os colegas que fizeram graduação comigo, né? A grande maior parte deles atua no ensino superior hoje em dia, dentro e fora do país, em diversos institutos de pesquisa também. Então, quando se faz uma graduação numa área científica como essa, a gente tem a perspectiva de se tornar um cidadão do mundo, né? Em que os idiomas, as línguas são fundamentais, especialmente do país em que você vai estudar e que você vai atuar ou trabalhar também, ou pesquisar, né? E hoje, com o advento da internet, essas pesquisas aí, elas são feitas por grupos de diferentes países, né? Muito bom, A cooperação, hoje em dia nem tanto mestrado, mas doutorado, pós-doutorado e continuidade de pesquisa com outros países é uma realidade para quem quiser seguir a área da física, da astronomia, das ciências espaciais. Professor, nós estamos quase encerrando o programa, série Profissões, então eu gostaria que, para os nossos estudantes, enviasse um recado para eles, aqueles que se interessam pela astronomia, quais são as habilidades que esse estudante precisa desenvolver antes ou também durante o curso para tornar-se um astrônomo? Olha, eu digo que você que tenciona e pretende fazer um curso de física, seguir uma carreira de astronomia, primeiro você tem que se avaliar se você tem uma afinidade com a matemática, com as ciências exatas, não é? Entendo isso, você tem que conseguir fazer o gap entre ser um bom aluno e passar a ser um estudante, não é? Tem que estudar de fato, porque o curso é pesado, a graduação, a formação, e é o alicerce que vai te dar toda a base para você seguir depois na pós-graduação e na tua carreira acadêmica, científica e profissional. Muito bem, professor. Rapidamente, aqueles que estão interessados, depois que nos assistiram, ouviram o professor falar, como que eles podem assistir sessões no Planetário do Colégio Estadual do Paraná? Manda um recadinho para eles. Então, ele abre uma vez por mês, a próxima será nos dias 1º e 2 agora de julho, né? No dia 1º, que é um sábado, começa às 19 horas, depois segue para o observatório lá, para observações ao telescópio, o pessoal do Clube de Astronomia, os alunos ajudam bastante. E no domingo, as sessões temáticas, né? As listagens abrirão a semana que vem para as inscrições lá no site do Colégio Estadual do Paraná. No site do Colégio Estadual do Paraná já está a programação das próximas sessões, é isso? Sim, tem a programação anual e as listagens abrem para inscrição prévia na semana que vem. Muito obrigada, professora Mauri, pela sua participação, pela sua presença, e sempre que tiver alguma novidade e quiser que o programa Eureka também auxilie na publicidade,
volte aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder trazer para os telespectadores toda, né, essa possibilidade de se pensar na física, se pensar na astronomia enquanto profissão também. Muito bom, muito obrigada. Obrigado. Terminamos o programa Eureka, série Profissões, hoje, por aqui, sempre às 17h30, de segunda a sexta, no canal 9 TV Paranaturismo. Até a próxima!